Opa, eu tava procurando alguns jogos de terror pra gravar e eu lembrei de um jogo que eu queria há muito tempo jogar, que era sobre zoológico, animais infectados e outras coisas interessantes. E depois de muito tempo pensando se eu ia comprar ou não, eu acabei comprando e resolvi gravar a respeito dele. E como eu tô, tipo, muito vagabundo pra editar vídeo, essas coisas, eu resolvi gravar, editar ele e postar. Eu me chamo Hawk e essa é a nossa área sombria. O jogo começa mostrando um contrato para assinar e logo corta para o nosso protagonista Paul Clooney em uma sala sendo entrevistado para o seu primeiro dia de trabalho. Pelo menos é o que ele achava, né? Before we begin, I want you to put down your scribble. Excellent. You made the right move. Just a couple more things and you'll pull your family out of poverty. I really hope so. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? I thought this was a zoo. True. Ever thought that the smart Alex belong right in the zoo? Hope you got the joke. Excellent. Now let's get started. First, grab your personal PDA. It's necessary for interacting with all the work objects. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. Wait, what's this for? You'll find out later. Pois é, a gente é dopado e arrastado pelo chão. Incrível. Então, o protagonista acorda em uma sala com um suposto supervisor dele, que diz que estava apenas nos curando, pois lidar com animais exige prevenção, e pergunta se eu quero levar algum tipo de infecção para casa. Ele disse que pegou meu celular e que vai devolver amanhã pela manhã após o turno. O protagonista então pergunta se já foi contratado, pois achou que havia sido feita apenas a entrevista e que a esposa dele estava lá fora esperando e torcendo por ele. O supervisor diz que o trabalho só será meu se eu sobreviver no zoológico. É, lascou. Oh, you finally awake? Good. Get up. It's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals requires prevention. You wouldn't want to bring some kind of infection home, would you? By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. So I got the job? I thought we had an interview. My wife is waiting for me outside. The job will be yours if you make it through the night. Let's go. I still have a lot to show you. Certo, o supervisor pede para acompanharmos ele, então nessa área do começo, que eu vou chamar de hub, tem um vagão com um trem e trilhos e o supervisor nos leva até a área de alimentos. E diz que no laptop eu posso encontrar instruções e o jogo pede, né, para que eu pegue ervas e legumes. E depois de eu carregá-las até o carrinho, eu tenho que levar até o trem. Então, tá, o que foi isso? Bom, depois de colocar o carrinho na parte de refrigeração do trem, o supervisor pede para entrar no trem e mexer no painel de controle. Para irmos ao foco do vídeo, a área das girafas. Fasten your seatbelts and sit up straight. Let's go. Chegando na área das girafas, o supervisor diz que o vagão do trem especificamente é uma área de centro médico veterinário, onde vamos estar misturando medicamentos, cuidando de alimentos, entre outras coisas, para cuidar dos animais do zoológico. O protagonista até pergunta se elas estão doentes, e o supervisor acaba ironizando, perguntando se achou que ele havia contado aquela história de vírus para assustá-lo. Então ele pede para seguirmos e apresenta a área de alimentos. Are they sick?
You thought I was just telling scary stories about infections to freak you out? Dangerous viruses and bacteria spread even in isolated areas, Paul. And parasites are real pros at getting anywhere. Follow me. This is our kitchen factory. To collect feces for tests, you have to feed the animal its favorite food. Here's where you'll prepare it. Choose the recipe from the list. Certo, essa é a área de alimentos. No caso, eu seleciono o alimento dos animais para que então eu leve para eles a quantia do alimento deles, né? E isso serve para todos os animais do zoológico e cada um tem um tipo de alimentação diferente. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque é basicamente isso. Só preciso cortar a quantia exata e entregar para eles. E lá naquela área do começo, eu pego a comida para eles para então levar aqui e então eu fazer o corte exato da quantia deles. E bom, após eu selecionar a comida, ele pede para que eu pegue a estação móvel, que contém o medidor de temperatura, coletor de fezes, alimentos e outras coisas importantes. E enquanto eu carrego pelos trilhos... O que foi aquilo? Bom, chegando na área das girafas, eu me deparei com esses pôster um tanto quanto estranho falando de infecção, essas coisas. E o supervisor pede pra gente pegar, né, o alimento delas pra poder despejar lá no recinto, no caso, onde elas comem, no comedouro, no caso. E eu faço isso, eu vou lá, pego aquele balde e levo até o recinto, onde eu despejo o alimento delas. Após eu despejar lá no comedouro delas, eu retorno ao carrinho e o supervisor pede para que eu colete as fezes delas, que é com o coletor de fezes. Após coletar, eu preciso verificar a temperatura delas, pois supostamente uma delas está doente. E bingo, eu acertei. Depois de ter feito todos esses parâmetros, voltamos para o vagão, despejamos as fezes e voltamos para dentro. Chill. Why are you so jumpy? Depois desse susto, ele pede pra gente criar o antídoto da girafa. Que eu vou mostrar aqui como que se cria. Now this is our mobile vet station. To make Temporalax, you need to load the station with enough vials. At the vet station, select the fever symptom and press the Create button. Perfect. Now take the dart from the... Look, Paul. Depois de pegar os dardos, a gente volta pro recinto das girafas, né? Depois de feito o antídoto. E daí a gente vai lá e injeta na girafa. É bem simples. E daí depois disso a gente só retorna pro vagão novamente. E daí o supervisor pede pra gente se virar a partir daí. Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think she'll figure it out and go home soon. As you wish. Good luck, Paul. Don't mess up. Após essa cena eu tava dando uma olhada, né, no cenário, aí eu achei uma espécie de rádio, né, e tipo de ligação, essas coisas, aí eu fui dar uma olhada no que era, e eu achei um plotzinho até que interessante, ó, eu vou botar aqui pra vocês dar uma olhada. Hello, you've reached the emergency suicide helpline. How can we help you? I got nothing. I've been unemployed for a year. I lost my house,
My money is gone. No life. My family. Damn it. I just can't face them. Lily, Gina, they're great. Too good for me. I'm just a stupid failure. What the hell? How does that bastard know so much about me? This is not normal. Pois é, pelo que vocês viram, o protagonista já tá sendo investigado, entre aspas, né? O supervisor já tá stalkeando ele há muito tempo. Ou seja, esse cara é maluco. Depois de ouvir o supervisor na fita, né? Falando, investigando o Paul, essas coisas. Eu caminhei mais um pouco, aí eu fui numa porta e adivinha quem falou comigo? Sim, a esposa do protagonista. E ela se demonstra bastante preocupada. Eu vou mostrar pra vocês também. Lily, sweetheart. Sorry. Didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning to tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Yeah, it's just protocol here. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Not answering calls, I'm worried. Depois desse diálogo, o jogo literalmente pede para que eu olhe o laptop e eu tive uma surpresa um tanto quanto agradável. Mano, sinceramente eu não sei quantas vezes o meu coração saiu pela boca do tanto de susto que eu tomo com esse jogo. Bom, depois desse susto que eu tomei, eu resolvi só dar uma olhadinha ali pelo hub pra ver se tinha alguma coisa pra eu fazer. Sei lá, tipo, pegar alimento pra bicho, cortar alimento, só que eu cortei errado. E olhar vacina, fiquei andando por ali, perambulando, como vocês podem ver. E eu voltei pro painel de controle depois. Inclusive no painel de controle tem alguns bichos e eu posso trazer vídeos sobre eles, caso vocês quiserem. E depois de selecionar a área das girafas, que é pra onde eu tenho que ir, eu fui pra lá. Quando eu cheguei na área das girafas, eu dei uma olhada ali ao redor, né? E eu achei uma área ali que eu não tinha visto quando eu tava com o supervisor. E tinha uma ligação tocando lá, tinha alguém me ligando. E era pra emergência, parece, ó. Eu vou deixar pra vocês também a cutscene. Esse jogo tem muita cutscene, então eu vou deixar aqui. Night Zookeeper, Paul Connolly. Oh, thank God, finally. Please don't hang up. I've been trying to reach my husband all day. He's a scientist, Clarence J. Summers. People usually call him CJ. I'm sorry, ma'am. I'm here alone. Please check for me. He should be in the lab. Is there a lab here? Oh, I understand. You're new. Then one last request. Look in his locker in the break room. Code 1768. Ma'am, this doesn't feel right. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker, that's all. I'll call back. Bom, eu não entendi muito bem, mas parece que tem um cara aqui no zoológico e ele precisa tomar seus remédios. Eu não entendi muito bem, mas parece que ao longo do jogo a gente vai entendendo isso. Se vocês hyparem, eu vou trazendo mais e a gente descobre quem é esse cara, beleza? Aí eu achei um monte de remédios, sei lá, e comecei a pegar tudo. Tudo que eu via pela frente eu acabei pegando, mas que era útil, né? Eu me senti literalmente no Breaking Bad.
Eu não vou me aprofundar muito, né, mas depois disso eu só comecei a me preparar para pegar as coisas, né, o carrinho, essas coisas, a arma lá para dar uma olhada no recinto e eu me deparei com uma surpresa. Pois é, eu tomei um susto quando eu vi, porque parece muito uma aranha, eu tenho aracnofobia. Mas no começo eu fiquei meio sonso do que eu tinha que fazer e por que eu tinha que lutar com esse bicho, né? Mas depois eu acabei tendo que lutar contra ele e foi bem simples até, eu literalmente tive que só usar essa arma aí e usar a injeção letal contra eles. Aí eu tive que ficar fazendo isso várias vezes. Eu vou deixar passando a luta, ele correndo atrás de mim. Eu vou deixar em time-lapse, porque daí vocês ficam olhando. Bom, depois que eu finalizei o bicho, deu fracassou na tela, porque o parasita causou a morte, parece que de todos os animais infectados da área, não entendi muito bem, mas é isso. E depois disso eu só tive que extrair, né, o parasita do corpo da girafa. Bom, depois de eu extrair o parasita, eu fui até aquela parte de extrair parasita e fezes e eu depositei o parasita lá e eu voltei pro hub depois disso. Antes de eu finalizar o vídeo de fato, eu só preciso mostrar uma coisinha que eu fiquei em choque quando eu vi. Eu tava andando lá pelo hub, né, dando mais uma explorada e só olhem a cena, é melhor. I don't have another choice. I need to do what's necessary if I want to stay alive. Bom, esse foi o vídeo. Eu sinceramente gostei bastante do jogo, eu achei muito interessante e eu pretendo trazer mais dele pra vocês. Se vocês hyparem, eu vou trazer sim, né? Se vocês gostarem. E eu trago sim mais os animais, porque tem muita coisa ainda pra me mostrar desse jogo. E é isso, eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.